vai ser o impacto da briga entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco? Será que vai respingar em Lula, Alexandre de Moraes, no STF? É isso que eu, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo, aqui em Brasília, vou tentar te responder hoje. A gente viu no final de semana uma escalada aí do atrito entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. O pano de fundo para isso até então fica por conta aí da desoneração da folha para os 17 setores da economia que mais empregam no país e também a desoneração da folha dos municípios. Por um lado, o governo fala que esse benefício fiscal pode fazer com que as contas da União fiquem no vermelho e, por outro, o Congresso alega que esse benefício sempre existiu e precisa continuar existindo para evitar desemprego e evitar várias outras questões, crises no setor econômico aí do país. Pois bem, conversa vai, conversa vem, tem uma outra questão que também impacta ainda mais nessa relação que não tá boa e já faz um tempinho, viu? Tem a ver com a questão da dívida dos estados com a União. A gente lembra que Rodrigo Pacheco levou esse tema para uma discussão nacional, principalmente em função do passivo que Minas Gerais tem com o governo federal, que já chega aí a quase 165 bilhões de reais, e tinha ficado decidido que o governo federal, Rodrigo Pacheco, teria uma proposta conjunta, mas no final das contas, Fernando Haddad chamou os governadores aqui para Brasília e apresentou um projeto que não tinha nada relacionado com o que o presidente do Congresso Nacional tinha apresentado. Muito pelo contrário, estava voltada para o investimento aí no ensino médio técnico, que nunca havia sido ponto de discussão, nem mesmo entre os governadores, que também saíram insatisfeitos dessa história. Pois bem, depois disso, o governo tentou apaziguar a situação, Haddad e Alexandre Padilha vieram aí a público para falar que não, queria sim ter o projeto de Pacheco aí nessa questão do regime de recuperação fiscal. Mas a situação ali não ficou bem resolvida, principalmente por uma disputa de protagonismo. A gente lembra que Fernando Haddad é um dos nomes de confiança do presidente Lula, foi o nome que disputou as eleições de 2018, aí a presidência, com aval do petista. Por outro lado, Rodrigo Pacheco tem aí ficado mais próximo do presidente, e é o nome que Lula quer para o governo de Minas em 2026. Para as pessoas mais próximas, o presidente até disse que Pacheco estava sendo o cara que realmente estava segurando ali as pontas no Congresso Nacional, porque a gente sabe que a relação entre Arthur Lira e governo federal aí é outra história, rende outro vídeo, porque não é nada fácil. Mas Rodrigo Pacheco estava, inclusive, e recentemente ali na semana passada, a gente pode lembrar, ele adiou a reunião que estava marcada do Congresso Nacional, que votaria o veto do presidente em relação a 5,6 bilhões de reais de emendas ao orçamento. E, por outro lado, também um veto do presidente, aquele projeto de lei que restringe as saidinhas dos presos, né? Esses dois pontos bem polêmicos, o Congresso já tinha avisado, ó, que vai derrubar. Mas, para não ser uma derrota tão grande assim para o governo, a reunião que estava marcada para quarta-feira foi adiada. E Rodrigo Pacheco deixou bem claro que era ele que estava fazendo isso, a um pedido aí do próprio governo federal. Só que no dia seguinte teve toda essa questão relacionada à desoneração, teve uma judicialização que caiu nas mãos do ministro do STF, Cristiano Zanin, e que ele deu uma vitória favorável aí à Haddad, a equipe econômica dele, e tudo isso irritou e muito o presidente do Senado. E agora o que a gente vê é que para os próximos dias, algumas pautas que são essenciais para o governo podem encontrar dificuldades. Até fiz uma listinha aqui apurando nos bastidores, que é o seguinte: a gente tem, por exemplo, a questão do PERSE, a questão da volta do seguro do DPVAT, também tem a reforma tributária, além desse veto de 5,6 bilhões que eu já citei, e o PL das saidinhas, e tem a questão da dívida de Minas. Só que se está achando pouco, não. Além da pauta econômica, o presidente do Senado pode aí ter na lista outros pontos, mas que impactam diretamente, vamos dizer assim, o próprio Supremo, que
que pediu ajuda para o governo para aliviar as pontas ali, porque o Congresso está numa ofensiva, aí a gente pode lembrar, tanto na Câmara quanto no Senado, para restringir mesmo a atuação dos ministros do STF, uma vez que se tem a compreensão de que essas decisões monocráticas, por exemplo, que é o caso do Zanin sobre a desoneração, estão indo longe demais. Então, por aí tem esse pacote de maldades, 2 pacotes, uma na Câmara, outro no Senado, que podem impactar diretamente. Então, o que tem se dito dos bastidores é, olha, o governo pode ter dado um tiro no pé ao digamos que alavancar a ira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma vez que ele estava sendo leal ao governo no Senado Federal e agora pode fazer aí andar essas pautas econômicas e também pautas relacionadas aí ao Supremo Tribunal Federal, que além de restringir a questão das decisões monocráticas, também pode, por exemplo, ter um tempo de mandato para os ministros, também ter uma idade mínima, tudo isso está em discussão no próprio Senado Federal. Tem a PEC do quinquênio, enfim, digamos que há muita pauta, são muitas pautas, melhor dizendo, de interesse do governo federal no Senado e parece que essa relação entre Rodrigo Pacheco, Haddad e Lula pode ficar ainda mais complicada se o governo não recuar e não abrir mão um pouco, assim, de todo esse ímpeto. O governo, sendo mais específica, Fernando Haddad mesmo. A avaliação de interlocutores próximos do presidente do Senado é que chegou a hora de Haddad querer ser menos protagonista e começar a conversar de igual para igual para o Senado. E também já avisaram que Pacheco, depois de tudo isso, vai continuar ali trabalhando e tudo, mas não vai ser mais aquele homem fiel que o governo tanto precisou e que ajudou nos últimos meses. Ou seja, uma semana cheia, uma semana que pode ter aí nos próximos dias votações importantes para o governo, que podem não dar tão certo assim, porque passada a briga com Lira, agora a briga é com o mineiro Rodrigo Pacheco. E você, o que você acha dessa história? Acredita que o governo vai conseguir apaziguar a relação com o presidente do Senado? Me conta aqui nos comentários. E claro, que todo o desenrolar dessa história e também pautas sobre judiciário, governo, legislativo, você acompanha em otempo.com.br. Até mais!